Olá, pessoal! Hoje completamos 250 anos de Porto Alegre. E não poderíamos deixar de falar aqui um pouquinho sobre os campeonatos citadinos que ocorreram nesse período e sobre o dono da cidade, o Grêmio. Tivemos campeonato citadino começando em 1910 e ocorreu até 1965. No entanto, é importante frisar que o campeonato citadino acabou em 1961 e retornou depois em dois torneios eventuais que ocorreram entre 64 e 65. E, por fim, os campeonatos citadinos de Porto Alegre acabaram. Os números mostram efetivamente quem é o dono de Porto Alegre. O Grêmio tem 29 títulos conquistados, enquanto o segundo lugar, que pertence ao Inter, com 24 títulos. Entre 1910 e 1917, é importante falar que só havia o campeonato citadino. Só. A partir de 1919, com o advento da Federação Gaúcha de Futebol, com o gremista Aurélio Pino no comando, passamos também a ter os campeonatos gaúchos. E aí o campeonato citadino, o vencedor desse torneio, participava como se fosse uma zonal. Então nós tínhamos zonal da Zona Sul, Centro, Norte, diversas regiões do Rio Grande do Sul que faziam o título. E também tivemos, em muitas vezes, o campeão da cidade de Porto Alegre enfrentando o campeão do clube do interior do estado, fazendo a partida final do Campeonato Gaúcho. Nesse período, até 1940, nós tivemos grande turbulência no futebol gaúcho e de Porto Alegre. Nós tivemos, na ocasião, 8 ligas diferentes. Muitas vezes Grêmio e Inter estavam juntos, às vezes se separavam e cada um participava da sua liga, mas foi assim que o futebol foi construído ao longo desses anos. Em 1953, o Campeonato Citadino teve um ganho. Ele incluiu clubes da região metropolitana de Porto Alegre, que até então isso não existia. E no ano seguinte, em 1954, passamos a incluir clubes de Caxias do Sul. E por fim, como falei anteriormente, em 61 se encerra, fazendo 2 torneios eventuais entre 64 e 65. Buscando material para fazer essa matéria, porque a gente não se lembra tudo de cabeça, me fez voltar um pouco no passado e lembrar de grandes clubes que nós tivemos aqui em Porto Alegre, depois deixaram de existir, que participaram do Campeonato Citadino. Para vocês terem uma ideia, nesse período todo, nós tivemos 30 clubes disputando o Campeonato Citadino de Porto Alegre. E aqui eu quero enumerar esses clubes para vocês, para ver se você se lembra, se tem uma recordação de um clube da infância, do pai, do vô, que participou desse campeonato e depois foi extinto ao longo do tempo. Participaram do Campeonato Citadino o Grêmio, o Fusbol, os dois fundados no mesmo dia aqui de Porto Alegre, também o Militar, que foi o primeiro campeão citadino, o Cruzeiro, o Internacional, o Americano, o Floriano, depois denominado Novo Hamburgo, o Renner, Força e Luz, de lá surgiu o Ayrton Ferreira da Silva, São José, Bancário, Concórdia, Rui Barbosa de Porto Alegre, Ipiranga de Porto Alegre também, o Velho Nacional, o Corinthians, o Frisch Auf, que era da Sociedade Sojipa, também tivemos o 7 de Setembro, Grêmio Esportivo, Colombo, Tabajara, Municipal, Liege, Tiradentes, Montevidéu, o Marechal de Ferro, Aimoré, o Flamengo, depois Caxias, denominado Caxias, Juventude e Veronese. Nossa história aqui de Porto Alegre em relação ao futebol é extremamente rica em detalhes e vou fazer mais para o futuro alguns vídeos a respeito desse campeonato, que começou lá em 1910, mas que traz muitas curiosidades, muitas coisas bacanas e ajudaram a alavancar o futebol aqui em Porto Alegre, sendo a maior força do estado e também
ao longo do tempo, ajudou a consolidar o futebol gaúcho com o Campeonato Gaúcho a partir de 1919. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os amigos. Nos ajude a crescer o canal e divulgar a história do Grêmio cada vez mais para outros gremistas que se interessam por esse assunto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.